Boa noite, minha gente. Tudo certo? Deixa eu ligar a transcrição aqui. Boa noite, tudo certo. Tudo. Então, tá bem bom. Tá tudo certo, tá bem bom. Boa noite. Boa noite. Agora, hoje nós vamos falar um negócio. Eu voltei lá que a gente ia ver como fazer a nebulização. Eu vou mostrar que uma parte de como fazer, a outra parte é igual à aula que está lá em irrigação, que é como dimensionar a motobomba. É igual. Então eu não vou usar essa parte, só vou para a parte que interessa mesmo para nós, tá? Que é a parte da nebulização em si, vamos dizer assim, a importância dela, de como usar a nebulização. Entendeu, Tanás? Bom? Tanás, faz meia hora, Tanás. Um pouquinho mais. Faz uma meia horinha que nós estávamos conversando. Então, Quem não sabe, nós tínhamos a mentoria em grupo dos Morenos. Eu tava na peleia. Então hoje eu vou falar sobre. Mãe, bora. Eu vou falar sobre a questão da nebulização, tipo de nebulização que tem alguns tipos diferentes. Dá para fazer com microaspersão? Dá. Tá. Não, aí não dá para chamar de nebulização, ainda vamos falar de uma umidificação, é diferente, mas dá para fazer. Tá? Não é algo anormal. É algo que, assim, não dá para fazer. Dá para fazer sim. Tá? Vocês vão ver que dá, mas vocês vão ver a importância de usar nebulização. E eu vou dizer o que incomoda, tá? Porque eu tenho nebulização e eu sei o que incomoda na nebulização. Então, a nebulização. Como começar a nebulização? Primeira coisa, nebulização é isso aqui, tá? Aí vocês já podem ver, tá vendo aqui? Tem uma abertura aqui no meio. Ó. Isso aqui tem que ser um pouquinho mais perto, tá? Tem 3 linhas. 1, 2, 3 linhas em 8 metros de largura. Tá? É mais ou menos 2,5 entre linha e 2,5 entre bico. 2,5 por 2,5. Eu vou mostrar para vocês o porquê de porquê de distância, qual a distância, tá? Aqui é uma imagem da câmera interna que eu tenho antes de falar. Então, a nebulização, ela faz essa névoa aqui, que normalmente não, aqui embaixo não molha, quando a nebulização está funcionando certo. Tá? Se eu quiser molhar, eu posso molhar. Eu vou lá, ligo ela encharca a estufa inteira quase. Ela molha mesmo. Tá? Então, controle de climático de temperatura, umidade para cultivo protegido. Tá? O controle climático em estufa está baseado no princípio de troca de energia. É o quê? Nada mais, nada menos que a gente larga a água lá dentro. Essa água, como ela entra numa gota fina, ela capta energia do lugar. Energia é calor. Então ela capta esse calor, essa energia do local e evapora. Se transforma em umidade relativa, não é mais umidade livre, tá? Que é água livre, ela se transforma em umidade relativa. E automaticamente isso some, porque tem circulação de ar no estufa. Então ela baixa, liga, então baixa a umidade, liga a nebulização, sobe de novo, desliga, liga, desliga, liga. Então fica essa variação, tá? Troca de energia entre o ar e as gotas de água que são lançadas no ambiente pelo sistema de nebulização. Então essa troca de energia, ela precisa de energia, ela pega no calor, ela evapora, tá? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de então precisa de 1 caloria para 1 cm3, que seria 1 milímetro, tá, de água em 1 grau.
Então, naquele 1 centímetro cúbico, com 1 milímetro, eu consigo trocar a temperatura. Como isso é um ambiente grande, preciso de bastante água. Tá? A conversão de água do seu estado líquido para o estado de vapor, né, que é a evaporação, absorve no ambiente em torno de 590 calorias por cada grama de água evaporada. Seria 1 grama de água, seria 1 ml. Tá? Esse processo diminui a temperatura do ar. Então, para eliminar, a gente capta energia e essa energia desaparece. Ou ela não desaparece, ela se transforma em água. Tá? Vapor. A instalação adequada funciona corretamente no sistema, permite reduzir a temperatura da estufa em torno de 4 a 6 graus. Até mais. Tá? Por modesto aqui que eu já baixei até 10 graus. Tá? Dependente das condições locais. Eficiência no sistema de resfriamento depende de 2 fatores ambientes: temperatura externa e umidade externa. Por quê? Se a temperatura é muito baixa e a umidade muito alta, a nebulização não vai funcionar. Ela não funciona. Por quê? Porque não tem o ar, para cada metro cúbico de ar, ou para cada. Vamos lá. Para cada metro cúbico de ar, existe uma quantidade de água que cabe ali dentro. Se o ar de fora já está úmido, não adianta você botar lá para dentro e largar a umidade dentro, que ele não vai entrar mais água e baixar a temperatura. Não vai. Então, por que a gente sente muito problema quando o dia é úmido e quente? Porque não evapora. Daí o que acontece? A gente soa muito, a roupa da gente está toda suada. Por quê? Porque quando é quente e seco, evapora o suor do corpo. Quando está úmido e quente, não evapora. A mesma coisa com a nebulização. Úmido e quente, nebulização não é eficiente. Seco e quente, ela é eficiente. E muito eficiente. Pode ser frio e seco. Frio e seco, se colocar, ela ainda também vai receber energia. Mas ela vai conseguir captar energia, mas não é tão eficiente quanto quente e seco. Eu já fiz aí de 40 e... Mas nem sei quantos graus estava dentro. Eu sei que lá de fora estava 38 graus na rua. E eu consegui manter dentro 36, 35 dentro da estufa. Estava mais fresquinho dentro da estufa na rua. Então, com nebulização, claro, e aluminete, porque na estufa tem o aluminete em cima também, né? Deixa eu botar aqui. Aqui em cima tem o aluminete também. E ela é alta. Pode ver que minha bancada aqui é uma bancada alta. Ela tem vamos dizer assim, até aqui no topo do slab aqui, ela deve ter 1,70 m, algo assim. E aí mais a planta bate 2 metros de planta aqui. E isso tá errado, tá? Por quê? Porque a nebulização tem que ficar longe da planta para não molhar a planta. Ela só deveria nebulizar o local. Ela não deveria molhar a planta. Ela deveria ficar o mais alto possível para não molhar. Tá? Condições essenciais para um resfriamento eficiente, tá? Mediante o uso de nebulização, são um sistema de ventilação eficiente. Tá? Então, tem que ter ventilação. Eu tenho um viveiro que eu visito, que a gente faz estaqueamento que é meu cliente, que a gente faz estaqueamento de eucalipto, tá? Clone de eucalipto. Então, o clone do eucalipto, ele é feito dentro de uma área fechada, quente e muito úmido. Lá é muito mal, passa mal lá dentro. Mas é o que ele precisa para estaquear. Tá? Um sistema de ventilação eficiente, tá? No ar extremo. Então, ó, introduza ar externo seco, tá? A estufa para substituir o ar úmido. Então, ela faz essa troca. Umedece o ar, mas automaticamente ela troca. Tá? Só tem um detalhe. A nebulização aqui, acho que
aqui, tá, a lateral tá aberta, tá, lá embaixo tá aberta, aqui embaixo da câmera deve estar aberta, aqui desse lado não se enxerga, mas deve estar aberto, raramente não tem os 4 lados abertos. O que acontece? Quando tem bastante vento, essa nebulização aqui, ela é muito fininha, e o vento arrasta embora isso aqui. Se vai ser uma estufa pequena, uma estufa de 5 metros de altura, ou algo assim, ela vai arrastar para fora. Então, essa umidade, a eficiência dela vai ser menor, porque vai levar embora. Quando se tem vento, tá? Pode olhar que lá atrás, a lateral está aberta um pouco abaixo da bancada. Ela está aberta da altura, vamos dizer assim, da altura mais ou menos do pé da bancada aqui. Quando termina o pé da bancada, mais ou menos por ali ela está lateral. Provavelmente a mesma altura está essa aqui. Por quê? Para que a nebulização, pelo menos, chegue até a planta. E o vento corre por baixo. Aí ele entra, sobe e sai pelo janelão que eu tenho em cima. Aí eu faço a convecção. Entra um vento fresco, troca ali um vento seco de fora, ele entra, faz a troca e leva essa umidade embora. Por isso não dá, um dos motivos para não dar doença fúngica. Tá? O sistema de ventilação, o funcionamento do sistema de nebulização em forma de pulso, tá? Para que diminua a quantidade de água que possa ser depositada sobre a planta, mudas ou substrato. Aí vem um detalhe. Muita gente quer botar nebulização, mas quer ir lá ligar e desligar. Quer, vamos lá. Existe aqui um sistema de pulso que mais ou menos funciona, tá? A melhor maneira é a junção dos pulsos com o sensor. Tá? Então, o sensor de umidade mais um timer. Bom seria os dois. Vocês vão entender o porquê. O sensor de umidade, ele é bom, eu tenho ele, eu tenho só o sensor de umidade. Isso eu esqueci de botar aqui. Esqueci de botar o sensor, não eu mostro ele. O sensor de umidade, ele é bom, mas ele é só tem ele. Tá? O que acontece? Liga, e aí ele espera a água bater nele para ele desligar. E que isso acontece? Acaba molhando a folha. Né? Por um lado é bom, por quê? Porque controla bastante o ácaro. Pelo outro lado, dá molhamento foliar, pode começar a dar uma antracnose, pode começar a dar outras doenças. É o que a gente não quer, mas pode dar. Lá dá? É difícil, tá? Tem, dá, mas não é. Todo mundo acha que aquilo lá é infestado de doença fúngica por causa da nebulização. Não, é meio difícil, tá? Aí tem gente que pergunta quanta água se necessita para resfriar uma estufa, tá? Isso aqui é um parâmetro médio, tá? Não é que isso aqui é regra, porque se você tem uma época de seca e a umidade relativa do ar é muito baixa, temperatura alta, vai gastar mais água que isso aqui, tá? De acordo com o experimento, a precipitação, a nebulização, de 2,5 a 3 milímetros hora, tá? Aproximadamente 3 milímetros hora seria 30 metros cúbicos por hectare, 30 mil litros por hectare por hora, tá? Então, como eu tenho lá 1.000 metros quadrados, seria um décimo disso aqui, 3 metros cúbicos por hora eu gastaria em nebulização. Época seca gasta mais, bem mais. Época, e aí essas épocas agora, ela liga, mas ela liga bem menos. Então, se fosse fazer uma média, poderia ser. Mas o que acontece? Tu tem que ter reservatório para época seca. Não adianta só tu ter na época úmida, tá? Como determinar a duração do pulso de nebulização no intervalo entre pulsos? Existe uma regra, tá? O intervalo entre pulsos é fixado em 10 segundos, de 10 em 10 segundos, tá? A duração do pulso de nebulização depende da velocidade do ar introduzida pelo sistema de ventilação. Quem é que sabe isso?
Ninguém. Por isso que eu digo que isso aqui não funciona assim tão bem, assim. O que acontece? Para resfriamento, de 10 em 10 segundos, tá? Velocidade do ar de 10 metros por segundo, tá? Duração de 1 a 2 segundos de pulso. 50 metros por segundo, 0,5 metros por segundo, de 3 a 5. 1 metro por segundo, 10. Aí aqui embaixo, já o próprio documento aqui, eu peguei um relatório, tá? Você pode ver que está escrito como se fosse escrito um relatório. Eu só peguei um relatório aqui, um relatório que eu já tinha feito. Um controlador automático deverá ser instalado para manejar o pulso de nebulização. Isso, tá? Deve-se colocar um controlador automático, ao qual estarão conectados sensores de temperatura e umidade. Temperatura, tu vai saber. Não tem muito o que tu fazer com a temperatura. Tu pode dizer assim, tipo, abaixo de 10 graus não liga. Pode. É muita coisa também, né? Mas como a temperatura não oscila muito, né, entra no inverno que é abaixo de 10, tu vai lá e desliga a nebulização e deixa desligar. Mas sensor de umidade, sim. Então o que a gente pode fazer? Aqui. Aqui. Sensor de umidade e temperatura. Aqui é 32 alguma coisa. 32, sei lá. Vamos ver o que vai aparecer. É que eu tenho o meu 32, não sei o quê. Esse aqui é o sensor, tá? Esse aqui é um sensorzinho. Sensor mesmo. E é a peça primordial. É aqui que bate a umidade. Tá? Bate a umidade nisso aqui e aciona o diassone. Existe aqui uma placa de Arduino. Isso aqui, quem conhece um pouco de, quem conhece um pouco de engenharia, já faz isso aqui em casa. O monitor de temperatura você faz em casa, com o Arduino. É um softwarezinho bem simplesinho. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho o sensor que eu tenho. Esse é o sensor que eu tenho. Ah, R$ 110 no Mercado Livre. Controlador de temperatura e umidade. Tá? O que vai ligado nesse marvado aqui? Tu vai positivo e negativo, aí vem o sensor aqui, tá? Aí a fonte de alimentação do sistema, e aí tu, vamos dizer assim, o positivo, deixa eu ver aqui, acho que o vermelho é positivo, se eu não me engano. Entra o positivo aqui e aí ele dá o contato, se sim ou se não, para ligar no equipamento unificado de desumidificação ou umidificação, tá? Equipamento de aquecimento ou resfriamento. Então, temperatura sai nessa porta aqui e umidade sai nessa porta aqui. O que tu faz? Vem com o positivo aqui, o negativo vai direto, e aí tu sai, tá? Sai daqui e liga na bomba. Não, na real, tu liga numa contactora. Né? Por quê? Porque tu vai usar uma bomba de 2 CV, provavelmente 2 CV. E aí esse equipamento que não aguenta tanta amperagem. Aí tu vai ligar numa contactora, a contactora que vai ligar, e aí no momento que isso aqui parar a energia, ela desliga. Então, isso aqui liga e desliga, mas uma corrente bem baixinha que faz a contactora bater e manter acionada ou não. Tá? Qual é que é a desgraça disso aqui? Ó, brincar assim. Ó, aí tem um. Isso aqui tu larga na mão do eletricista, é uma barbada. Qual é o problema? Esse fio curto aqui. Esse fio curto. 1 metro de fio, por verdade. 1 metro. Tem 1 metro de fio essa coisa. Isso é um saco.
que tu pode fazer? Fazer uma caixinha, comprar uma caixinha, só para colocar esse cara dentro, de preferência que ele fique sem pegar umidade nessa parte aqui, tá? Existe, olha, ó, não é isso propaganda. Essa parte aqui, de preferência, não pode pegar umidade. Existe hoje uma caixinha que fica ali e fica um visorzinho de fora, que fica em acrílico, tá? Aí tu coloca esse cara aqui para te conseguir olhar a umidade, temperatura. Tu coloca esse sensor lá no meio da estufa. Aí o que vai acontecer? Tu vai ter que ir com um fio de energia para lá, uns 2 fios de energia, um que alimente o próprio aparelho e outro que deu o sinal. Ele vai lá com o negativo, o positivo vai lá, passa por dentro daquilo ali, volta e dá na contactora. Então tu precisa só desse cara lá no meio da estufa. Por quê? Porque esse querido tem 1 metro só de fio. E se tu colocar mais, ele fica oscilando demais. E aí não funciona. Então a melhor coisa é tu botar lá, e aí por que no meio da estufa? Por causa desse negócio do vento, porque do meio da estufa é mais quente, porque no meio da estufa normalmente é mais seco, tá? E aí não tem oscilação do vento que vem dos lados. Então, o sensor, tu joga ele lá no meio. O resto, disjuntor, contactora, tudo tu pode deixar lá pertinho da bomba. Não tem problema nenhum, tá? Mas esse cara aqui tu vai ter que jogar ele lá no meio, porque ele vai ter esse sensor aqui. E ele, o certo é estar a planta aqui e ele tá logo acima da planta. E daí a nebulização vai bater aqui e vai desligar, tá? Ou, ao contrário, vai sentir a temperatura e vai ligar. Então, é caro? Não, não é. 110 pila o aparelho. Vai ter que trocar ele a cada 1 ano e meio, 2 anos, isso aqui estraga. O aparelho não estraga. O estraga é esse sensor aqui, suja e tal, e acaba estragando. Há 1 ano e meio, 2 anos vai ter que trocar ele. Mas vale a pena. Com certeza vale a pena. Sem sombra de dúvida. Aí, se tu instalar uma bomba e tu quiser fazer manual, vai ter que ter um disjuntor. Já tá o disjuntor lá. Tu vai ter que ter a bomba. Já tá lá. O sistema todo está lá. Para te botar o sensor e fazer certo isso, vai te custar R$ 110 a bomba, o sensor aqui, o controlador, desculpa, vai gastar mais uns 350 na contactora, dependendo da contactora, dependendo do tamanho do motor, tá? Já vamos para 460. E fio. E o eletricista. Se tu não souber fazer, né? Se tu souber fazer, só 400 e poucos quilos. Para quê? Para deixar ele ligando e desligando automático. Sem tu precisar ficar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Porque tu não vai fazer. Aí tu poderia fazer nesse intervalo aqui, né? Botar um timer lá e fazer nesse intervalo aqui. Mas, sinceramente, é difícil tu conseguir isso aqui. Tu não sabe a hora do dia de manhã que a umidade está mais baixa ou mais alta. Tu não sabe a hora da tarde que a umidade chegou no patamar adequado, tá? E qual é a umidade adequada? Acima de 60%, acima de 60%. Depende da planta. Nós vamos falar em morango acima de 60%, tomate acima de 60%, pimentão acima de 50%, tá? E qual é o patamar máximo? 80%. Até 80% tem que desligar, tá? E aí, o bom seria uma mistura. Tipo, tu bota o sensor de Tu bota o sensor para determinar quando liga. E aí tu bota o timer para dizer quanto tempo vai ficar ligado. Entendeu? Mas é uma mistura que é complicado de fazer na parte elétrica. Porque eles vão ter que se conversar muito bem conversado. Tá? Então não é bem assim fazer. Eu prefiro só botar o sensor e funciona muito bem. Tá? E aí tem gente que bota nebulização, tá? Mas esquece desse querido aqui, ó, o antidreno. Essa bolinha aqui ou essa bolinha aqui, tanto faz. Aqui tem uma mola dentro, tem uma tampa, tá? De borracha normalmente, uma mola. Liga ela, ela tem que ter uma certa pressão para ela abrir e deixar passar água, tá? Por que isso?
Ó, devido aos curtos intervalos de tempo entre os pulsos, tá? A nebulização conseguirá que todas as nebulizações iniciem interruptamente. Então, eles começam todo mundo junto, tá? Só por causa do quê? Por causa do antidreno. E se tu não tiver o antidreno, o sistema vai estar vazio, vai ficar pingando lá aqueles 10 segundos. Vamos dizer que esteja 10 segundos, 10 em 10 segundos. Vai ficar pingando, os 10 segundos vai ficar pingando. Quando ligar a bomba, em 2 segundos ela desliga. Como é que isso vai funcionar? Não funciona, porque ela vai ligar, aí ela tem que encher toda a mangueira de novo, aí daqui a pouco ela já desliga. E mesmo que for no sensor. Aonde está o sensor pode começar antes a nebulização, e aí vai começar depois, lá no final, e aí fica parelho. Então, certo é botar uma válvula de antidreno. Tem uns que tem o meu tem uma mangueira ainda. O meu tem a rosca, vai no cano, aí tem uma mangueira, aí vem esse antidreno aqui, vem esse adaptador e vem essa ponteira. Essa aqui é igual a mim, né? 5,5 metros. 4 saídas. E aí ele precisa de 4 bars. 4 bars são 40 MCA. A bomba tem que ter de pressão aqui para abrir a válvula. Então tem que ter pressão. E por que tem que ter pressão? Para fazer uma gota bem fininha. Para funcionar mesmo, tem que ter pressão. Senão, tá? Ó, e aí, qual é a importância da gota? Com a utilização de um bocal de 7 litros hora, já é outro bocal, tá? A uma pressão de 4 bars, que é 40 metros, 40 MCA ou 4 PSI, 4 PSI não. Vamos ver quanto PSI. 40 PSI. Não lembro. Conversão de cabeça tá difícil. Tamanho médio das gotas finas é de 90 micras. É uma gotinha muito fininha, tá? Essas gotas evaporam sem umedecer as folhas nem o piso da estufa. E realmente, se for um pulso curto, o piso da minha estufa ele é sequinho. Uma nebulização não está fazendo nada. Mas o piso é seco. Então não molha ali na estufa. E tem gente que vai lá e liga no manual, deixa molhar. Não funciona. Aí vai dar um traquenose, aí vai dar podridos, aí vai dar um monte de coisa. Tá? E não deveria dar. Mas o que está acontecendo? Tem um som aqui no meu. Tá tudo certo? Nossa, tá ruim. Umidificação. Se necessário, aumente o nível de umidade do ambiente. A ventilação deve ser interrompida. Então, tu quer fazer ficar úmido mesmo? Baixa as cortinas e mete vida lá pra dentro. Tá? O uso de nebulização deverá ser menor possível, 1 segundo. Porque repete, 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 tudo a 1 segundo. Tá? Então, tu repete, repete sempre 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. O intervalo do pulso deve ser menor. Então, ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Durante a manhã, quando a temperatura aumentar, a umidade diminui. O sensor de umidade colocado no sistema de nebulização em funcionamento. É aí que vai. O sensor que vai dizer que hora da manhã que vai ligar. Mas eu vou te dizer, já aconteceu de ser 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, 8h30, e ser frio, 10 graus, mas ser seco. E aí ligou a nebulização. Tá? Então aqui a gente tem vários tipos de nebulização. De 4 bicos, aqui é de outro de 4 bicos. Tá? Esse aqui, eu podia ter trocado aqui, não troquei. Esse e esse são a mesma marca. Você tá fim. Tá? E esses dois aqui e esse cara aqui de cima é a mesma marca também. Esse aqui também. Que é o Flog, ele é da Nadjet, que é do Israel. Então, esse, qual é o melhor?
o melhor ou esse ou esse, tá? Ou esses dois aqui. Por que não esse? Não esse. Por que não esse? Esse que dá até, mas é um bico, ele vai fazer um para um lado só. Aí complica, se fazer para um lado só complica. O outro lado não vai receber água, tá? Então complica a vida. Dois lados já complica, porque tu vai botar assim, vai botar para frente e para trás, tu vai botar que nem é que tá a mangueira aqui, ó, tá a mangueira aqui e tu bota junto com a mangueira, o mesmo sentido da mangueira tu bota a nebulização. Vamos ver que esse aqui tá sem antidreno, esse tá com antidreno, esse tá com antidreno, ó, aqui tem uma mangueira, aí um pêndulo, tá? Um antidreno e quatro bicos. E aqui também. Aqui falta mangueira. Mas aqui tem um antidreno e quatro bicos. Por que eu recomendo quatro bicos? Porque tu vai botar para frente da estufa, para baixo, para trás da estufa, pro lado direito e para esquerda. Então tu tem muito mais. E que nem aqui, tu vai olhar aqui, ó. É 5,5 litros hora de cada bico. Então só vezes 4, tá? São 20 litros hora. 20 não. 22 litros hora. Tá? São 4 bicos aqui. Então, são 22 litros hora que manda esse cara. Aqui, isso aqui vaza um pouco mais, mas vamos dizer que seja a mesma coisa. Esse aqui seria 11 litros hora. E este sim. E esse também. 5,5 litros hora. Por que não esse aqui? Porque ele joga para baixo. E quando ele joga para baixo, ele tem que estar longe da planta para não molhar direto. Entendeu? E aí, eu não sei se eu tenho ali, não sei se vai ter. Se tu fizer ele jogar reto para baixo, ele tem que ter mais longe, mais perto cada bico, para conseguir molhar toda a estufa, ou ter a umidificação mesmo do ar. Então precisa ter mais bico perto um do outro. Quando tem os quatro lateral, tu pode botar mais longe. Quando tem dois, tem que botar um pouquinho entre um e outro. Um pouquinho mais perto, tá? Ok? Tá bom. Então, esse aqui é a tabela de dados do Flog, que é esse modelo aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, tá? Vou mostrar a diferença de um e de outro. O que que acontece? Vou pegar aqui. Aqui. Ó. Super Fog vezes um bico. Super Fog, dois bicos. Super Fog, quatro bicos. Ó, vazão em litros por hora, tá? A 3 bar, tá bom? Então, a 3 bar, 1. Eu falei, um vai jogar 5,6, 2 vai jogar 11 e 3 vai jogar 20, 21 quase. Ainda mais, né? Tem que dar mais. Mas tudo bem. Pressão de abertura, 3 bar. Então, não adianta ter uma bomba de irrigação para fazer nebulização. Tem que ser uma bomba de alta pressão. Porque ela tem que, no mínimo, lá tem que ter 30 metros de pressão. Ou 4, ou 3 bar. Ela tem que ter 3 bar lá no pico. Para dar uma gota média. Ó, média. De gota, 69. Aí uma gota pequena, a gente já precisa ter 40 bar. Ó, 40 bar já aumenta a vazão de cada bico, tá? E aí pressão de fechamento, pode dar que a pressão de fechamento é 1,5, aqui a pressão de fechamento é maior, tá? O que muda? Tampa verde, tampa azul. Vocês viram que todos que eu mostrei ali são tampa azul, todos são alta pressão, tá? Só que o tamanho da gota é menor, aí é 55 micras, aqui é quase 70. Ela vai evaporar antes de chegar lá na planta. De aviário, tá? Nebulização de aviário. Uma boa parte dos nebulizadores de aviário tem que trabalhar em 70 bar. Opa, 7 bar. 70 bar, 70 MCA. Tá? Por quê? Porque precisa ter, se eu não estou enganado, são 30 microns.
Porque em hipótese nenhuma pode chegar a umidade no fundo da viagem, no chão da viagem. Tá? Aqui a gente tem a distância. Se tu vai ver ó, o flog de bico para baixo, tá? Controle de clima, resfriamento e umidade, não se aplica. Pulverização de pesticida, não se aplica. Para propagação, não se aplica. Para aviários, aí ele se aplica. Você pode olhar que é 1,5 metro entre um e outro e 3 metros entre linhas. E aqui já de 2 já é 3 e 3 e de 4 é 3 e 3. Tá? Para resfriamento, e aí estamos falando de estufa, caso de vegetação, tudo mais, esse flog pode ser de 3, ou de 2, pode ser 1,5 por 3 ou 2 por 4. O que é a diferença? A diferença é se tu vai botar todos eles em linha ou intercalado, em X. Tá? Um aqui e um aqui. Ou tu bota ele em linha, ou tu bota ele em X. Entendeu? Se tu botar em X, tem que botar mais perto. Se tu botar ele intercalado, botar mais longe. E o flog é a mesma coisa. Aí pode olhar que para pulverização, é só recomendado em 2. Por quê? Porque ele fica, normalmente, coloca as linhas daí em cima da cultura, e aí ele dispara para os dois lados e cai em cima da cultura. Tá? Ele dispara e fala, Júnior, tu não usa a tua nebulização para pulverização? Não, não uso. Por que não usa? Porque ela não faz uma boa cobertura em todas as pontas. Então não usa para pulverização. Poderia até tentar usar algum dia e ver qual seria o resultado, mas eu acredito que isso funcionaria mais só em biológico, funcionaria mais em biológico e sistêmico. E mesmo assim, eu acho que eu teria que deixar mais tempo. Aí tu olha aqui, a propagação, isso aqui, propagação é fazer propagação de muda por estaquismo, tá? 1 por 1 e no máximo 1 metro de altura. No máximo 1 metro de altura. Tá? E aqui tem mais umas coisas aqui. Aqui. Sistema de controle climático é comum para hortaliças. Os melhores resultados estão em condições quentes e secas, como eu falei antes. Tá? Atenção especial para a qualidade da água. Uma coisa, qualidade de água, especialmente água limpa. Se tu não tiver uma água limpa, que é o caso que eu tenho um cliente meu que tem nebulização e um top direto, o cara fica pé da vida, eu falei para ele, primeira coisa, filtro. Primeira coisa, filtro. Quem mais instala o filtro assim? Aqui passa a linha e o filtro fica virado para cima. O copo fica assim. Aí tu vai lá, puxa o copo para fora. Aí tu tem que rosquear, né? Que eu não consigo rosquear. Tu vai lá e puxa o copo e a sujeira fica lá dentro. A sujeira fica ali. Não. O filtro foi feito para sair lá assim. Tu solta ele aqui, ele gosta a sujeira para fora. Se ele for instalado de cabeça para baixo, assim, não vai funcionar. Ele vai largar sujeira. Então, a primeira coisa que a gente fez lá, isso. Virei um filtro para baixo. Aí mesmo assim ainda dava uma entupida. O que a gente fez? A gente foi lá e colocamos que nem na minha estufa, um filtro menor, pequenininho assim, de peneira de 150 mechas. É peneira, é a mesma usada para pulverização de trator. Aqueles filtros que vai na linha do pulverizador do trator. É o mesmo. O mesmo filtro a gente colocou na nebulização para deixar a água bem limpa. Então aí não incomoda a nebulização de ficar entupindo. Tem que colocar? Tem. Não fique enchendo o saco. Eu sei que é um saco que eu tenho.
Então eu sei que isso incomoda pra caramba, tá? Quando começa a encher o saco, é fácil. Isso aqui eu já expliquei, tá? Era para explicar aqui, mas eu expliquei antes. Então, válvula antidreno, para não ficar pingando. Antidreno é para não ficar pingando. Você pode colocar. De preferência, coloca isso aqui também. Não vai fazer com nebulização, vai fazer com microaspersão. Coloca antidreno também. Não fica pingando em cima da planta, mais tempo tem em cima. Fica pingando, ou fica pingando na estufa, fica aquela molhaceira. Isso aqui, ele liga, e aí quando tu desliga o sistema, ele automaticamente desliga. Tem bolinha com menos pressão, tá? Isso aqui é para nebulização. Aí ele precisa de 4 bar. Por quê? Porque esse cara aqui precisa trabalhar nessa alta pressão. Tem antidreno de 2 bar. Então, que funciona muito a aspersão, tá? Então, aqui tá a escolha da fita gotejadora. Não é a escolha da fita gotejadora, a escolha do nebulizador, tá? Tu faz a escolha, passa aqui, vocês lembram, quem viu a aula lá no módulo de irrigação, escolha da motobomba, tu pega esses dados aqui e faz aquela tabela lá que vai dar a escolha da bomba que tu precisa. Espaçamento entre gotejadores. Eu botei 2x2. Gotejadores aqui, ó. Legal. Nebulização. Né? Eu peguei aqui e esqueci de trocar. Botei 2x2. É um espaçamento bom? É. Mas você pode ver que pode ser mais longe, entre linhas. E pode ser mais perto entre nebulizador. Tá? Na minha estufa é 2,5 por 2,5. Mas nesses 2,5 por 2,5 fica a planta no meio que não pega. Tá? Fica vazio. Vocês viram que fica um vazio. Então eu colocaria 2x2. Mas vamos pela característica técnica. Então é 3x2 ou 3x3. Característica técnica vai 3 de cada 3 em 3 metros. 3 em 3 por 3. Né? É isso. Né? Perdi. Ó, de 4 bicos, 3x3. Ou 2x4. Eu botei 2x2 ali. Tá? Mas dá para ser 3x3. O meu dá 2,5 por 2,5. Funciona? Não funciona bem. Não tem problema nenhum. Só que eu ainda. Porque daí se eu botasse 2,5 por 2,5, eu conseguia fazer uma pulverização. Aí eu consegui fazer pulverização, porque daí ele cobria todas as pontas com água. Assim não cobre todas as pontas com água. Mas úmido fica. A umidade do ar fica. Tá? Dá para usar microaspersor? Dá. Tá? Só que a gente tem que procurar um microaspersor que tenha uma vazão baixa e tu tem que usar o máximo de pressão dele. Tá? Pode jogar, deixa eu ver aqui. 3 bar. Sempre olhe no 3 bar. Não vai usar menos de 3 bar. Ah, mas eu quero usar menos de 3 bar. Tudo bem. Mas a gota vai ficar muito grande. E aí não vai funcionar direito. O bom é 3 bar. 30, e automaticamente tu vai precisar de uma bomba que tem mais pressão. Tá? Então, ó, se usar aqui 3 bar, vamos aqui, deixa eu ver aqui, 6x6, dá 6x6, vai fazer 7 litros hora, 7,2 milímetros hora, metro, 7,2 litros por metro quadrado, tá? Então, quanto mais longe eu coloco, menor a quantidade de água. Vamos lá, eu quero fazer 5 litros hora, que nem o nebulizador, tá? 5,5 milímetros hora, ó, aqui. O que eu tenho ali? 7 de 7 em 7 metros. 7 em 7 eu coloco. 7 por 7. Ah, mas eu tenho uma estufa de 7 metros. Pô, então tá. 7 metros de largura, então tu bota um bico desses aqui a cada 7 metros na linha. Funciona? Funciona.
Pode olhar que ele está na faixa branca. A faixa branca é o quê? Vai manter uma umidade relativa do ar de 92 a 88. É o que a gente quer. A gente quer jogar a umidade para cima. Entendeu? Então aqui o cinza, essa linha aqui, tá, essa linha aqui. Seria aqui, ó. O cinza seria 8 por 8. Então, mas eu usaria essa tabela aqui, eu usaria esse patamar aqui. Eu faria com essa. Aí tá. Tem que ver a cor, amarelo, com 3 bar de pressão lá no microaspersor, vai te dar 5,3 milímetro hora de nebulização, tá? Deixa eu ver aqui. Espaçamento, metro por metro. Ó, a gente tem que olhar que aqui tem um asterisco aqui, tá vendo? Aqui tem um asterisco, aqui tem 2 asteriscos. Se vem aqui embaixo, um asterisco. A 75 centímetros acima do nível do solo, ou 75 centímetros acima do nível da planta. Tá? Aí tu coloca 7 por 7. Se tu subir mais, eu consigo uma distância maior. Aí tu pode usar até 7 por 8, porque ela vai mais longe. Tá? Mas dá pra usar. Deixa eu ver, 3 pontos. Cadê 3 pontos? Que tem 2 pontos aqui? 2 pontos aqui em cima. Aí tem os dados de desempenho são obtidos em condições de teste ideal, podendo ser afetados negativamente pelo vento ou condições hidráulicas ou outros fatores. Condições hidráulicas é não dimensionar certo para chegar a 3 bar lá, tá? Deixa eu ver aqui. Essa é um estilo, tá? É um estilo de uma motobomba que pode ser usado nisso, tá? É um estilo, não estou dizendo que é essa, tá? Porque daí tu tem que ir lá fazer todo aquele cálculo para ver quanto de pressão tu precisa, tá? Vai lá, entra modo irrigação, escolha do motobomba, a irrigação é a mesma aula, é do mesmo jeito que faz, tá? Igualzinho, tudo é a mesma coisa, só muda, na realidade só muda a escolha da ponteira aqui, só muda a ponteira, daí vai mudar a pressão, tu quer mais pressão para fazer a nebulização ou a microaspersão de pequenas gotas para fazer a umidificação da estufa, tá? Você vai ter que usar uma bomba de multi-estágio. Por que é multi-estágio? Estágio 1, 2, 3, 4. Aqui tem 5. 5. No quinto estágio que ela sai. Entra aqui, tem 5 centrífugas ali, ela dá uma pressão, dá mais uma, dá mais outra e ela joga da roda. Essa mesma bomba aqui está custando R$2.100, tá? Na internet. Ela tem essa característica aqui. Ela é uma bomba de 2 CV, tá? Não, é 4 estágios. Ó, 4 estágios. Ela tem sucção de 1 polegada, ela tem recalque de 1 polegada, ela pode ser motor monofásico ou trifásico, tanto faz, tá? Pressão máxima sem vazão, tá? Pressão máxima com vazão mínima. Ela te dá 72 metros máximo. Basicamente, o que a gente precisa? Ver o quanto que a gente vai gastar, quantos metros cúbicos hora a gente vai gastar. Então, como é que faz o cálculo? 5,5 litros por cada ponteira. Tá? Se for um de 5 litros, se for de 7 litros. Vamos dizer que tu comprou de 5 e tu quer botar 40 bar de pressão mínima lá na ponta. Vou ter que ver primeiro quanto tu vai gastar por hora de água, tá? Aí então tu vai transformar isso em metro cúbico, 1.000 litros por hora, tá? Então são 7.300 litros por hora, ela toca 40 bar de pressão lá na bomba. Aí tem que contar que tem toda a perca de carga em todo o sistema, tá?
Perdeu toda a carga. Vamos dizer assim, essa aqui tem que ver a vazão que vai dar. Deixa eu ver, acho que lá em casa são 2,5. Vou fazer um cálculo aqui. 45 metros, não, 47 metros e meio. 47,5 dividido por 2,5. São 19 bico por linha, tá? Vezes 3 linhas. São 59 ponteiros. 57, desculpa. Vezes 20 litros. Não, 22 litros. Cada ponteira consome 22 litros. Então eu preciso de 1.256 litros hora. Isso quer dizer o quê? 60, menos de 2 metros cúbicos por hora. Então, essa aqui, quase que com certeza, quase que fechando os olhos, assim, eu podia dizer que é essa bomba, sem eu calcular. Por quê? Porque ela me dá em 70 metros, 70 MCA, ela me dá 2 metros cúbicos. Então, ó, eu tenho água a mais do que o necessário, tá? Água a mais do que realmente eu posso empurrar. E eu tenho bastante MCA, bastante bar a mais, porque 70 MCA são 7 bar. Eu preciso de 4 para trabalhar. Tá? Então eu tenho mais 30 para perder no decorrer da caminhada até lá. Então eu poderia dizer assim, quase que com certeza que vai funcionar essa bomba. Tá? Mas para saber se funciona, mesmo tem que até calcular tudo. Pelo menos as peças que são mais gastantes, que seria o filtro, os registros. Então, de preferência, não botar registro no caminho. A minha nebulização não tem registro. Ela não tem nenhum registro no caminho. Nenhum. Tá? Então, para quê? Para não dar perca de carga, para não dar problema de perca de carga e não funcionar a nebulização. E aí tem 2 ou 3 pessoas que estão aí na aula e estão tentando fazer, tá, nebulização com uma bomba assim. Uma bomba de 30, 33 MCA, 35 MCA. Funciona mais ou menos. Primeiro que não vai poder ter não vai poder ter não vai poder ter isso aqui. Isso aqui tu não vai poder ter. Válvula antidreno não tem como ter. Se eu tiver a válvula antidreno, eu preciso de 4 bar, que seria os 40 MCA, para abrir ela, para ela começar a funcionar. Ela nem abre. Quanto não tem o antidreno, ela até funciona, mas ela não faz ela não faz isso aqui. Ela não vai fazer essa gotinha aqui e espalhar bem para os lados. Por quê? Porque tem pouca pressão. Aqui até pode ser se vamos dizer assim, pode ser que essa minha bomba, pode ser que eu tenha mais perda de carga aqui do que eu imagino. Porque se fosse bem dimensionado, podia ser que elas iam se encostar aqui e ia ficar bem. Principalmente porque cada linha dessas aqui, cada linha minha aqui, tem um filtro de pulverização. Então, o filtro de pulverização não estava dimensionado, foi colocado depois. Pode ser que aquilo ali fez baixar a pressão aqui, nem notei. Mas pode ser que fez baixar a pressão e é o que está matando minha nebulização. Tá? É algo que pode sim matar minha nebulização. Outra coisa é, tipo, a minha nebulização, ela sobe pelo pé da estufa. Assim, ela chega lá na frente da estufa, ela sobe pelo pé da estufa. Só que o cara que instalou, outra coisa que eu vim pensando agora, o cara que instalou, ele não tinha curva. O que ele fez? Colocou um T. Ele colocou um T, aí ele colocou um pedaço de cano e um tampão em cima. Um T
ele consome muito mais, ele dá bem menos pressão, deixa passar bem menos pressão, do que uma curva de 90. É uma curva mesmo. Não o joelho, tá? Não o joelho, mas é uma curva. Então pode ser que se eu for lá e cortar aquela curva, cortar aquele T fora, colocar uma curva, eu já melhoro bastante aqui, tá? São coisas que dá para adaptar, que a gente vai mudando. Tem, tem um modelo tava aí, ele trocou a bomba dele. Eu trocaria primeiro o registro. Ele tem tudo registro de plástico, o bola aquele, sabe? Abre e fecha, bolinho. Se tu trocaria tudo por registro de gaveta, que é um registro diferente, trocaria por registro de gaveta, dá bem mais pressão na água. Dá uma diferença bem grande. Às vezes tu trocar o registro é mais barato que trocar a bomba. Mas ele resolveu trocar a bomba. Cada um, tá? Você vê que, bom, todos aqui não tem nenhum. Aqui tem um que é 30 bar. Ó, e aqui é pressão de abertura. Eles não estão nem falando aqui em válvula de retenção. Pode ser que esses aqui, ele precisa de 30 bar para abrir, para ele funcionar. Ah, 30 bar, 3 bar, 30 MCA. Quando for chegar lá na bomba, 30 MCA mínimo para trabalhar. Então, muita bomba de irrigação, principalmente bomba que eu estou usando no gotejamento, ela não tem 30 MCA, ela vai ter 25, no máximo 30. Então ela não vai, ou você vai dar qualidade, tá? A qualidade tá aqui, ter alta pressão. Pode ver que tem bomba aqui que chega a 170 bar. Mas aí vamos lá, né? Aqui, ó. É uma potência 5 CV, tá? 9 estágios. Aí só a parte da frente da bomba é um metro e pouco de, coisa de bomba, né? E o que é outra coisa aqui? Tá, daí ela dá o rotor, olha o tamanho do rotor. O rotor é de 107. Isso aqui é. Ah, aqui é 107, ó. 3 de 107 e um de 91. Aqui todos os 9 são de 107. Aí é pressão, muita pressão. O resto é tudo igual. Aí tu não precisa pegar uma bomba tão, assim, de um CV dá certo? Não. Teria que ser 2 CV. Teria que ser 2 CV. Aqui daria certo até essa aqui. Aí tu vai ter que pedir pelo modelo, né? Seria aqui essa 1420. 1420. Essa aqui é 1420V. Ela dá uma diferença aqui. No final ela dá diferença. Ela manda mais água. Essa bomba, 2.100 e pouco. 2.100 quebradinho. Ela tá. Tá, gente boa. É fácil de dimensionar na dimensão? Não é tão difícil. O que é que a gente tem que cuidar? Tem que ter pressão. Tem que ter filtro bom para manter limpo o sistema. Tá? E o principal, tem que ter pressão. E pressão não é comprar uma bomba de 5 CV, não é comprar uma bomba de. Não é. É comprar uma bomba com característica para o teu sistema. É que a gente fala em bomba. Motor é outra coisa. Então, bomba é o conjunto. Motor, bomba. A gente vai pela característica da bomba. Tá? O motor acompanha. Mas eu posso ter um motor de 1 CV que faz pressão. E posso ter um motor de 1 CV que não faz pressão nenhuma. Ele é só vazão. Né? Aí o que acontece? Eles vão lá, largam o rotor fica bem largo, as pás ficam longe,
tá? E aí ele atropela a água para fora. Ele só vai tocando água para fora. Então ele é volume, tá? Então é difícil. Normalmente o pessoal leva em conta, o pessoal tem na cabeça, na memória, o pessoal tem na... Não, eu tenho um motor de 1 CV, não funciona. Vou lá comprar um motor de 3 CV. Não é garantido que vai funcionar. Nenhum. A característica que vai, o que garante que vai funcionar é a escolha exata da característica da bomba. Quantos MCA tem que chegar lá para funcionar aquilo bem? 30, 40, 20, 10? Mangueira cotejadora é 10. Aí uma bomba de 30 MCA chega e sobe. Agora eu fechei o arquivo ali. Ih, beleza. Deixa eu olhar aqui. Pegar uma bomba de pressão ali, só que ele não vai ter vazão a parte de irrigação do gotejo. Agora só uma bomba de 1 CV, uma bomba de 1 CV, 2 estágios, ela manda 3 metros cúbicos por hora a 35 MCA. Ela precisa de 10 para funcionar o gotejamento, tá? Um bar. Se tu tiver ali uma perca de carga de 20 bar, acho que a gente calculou lá, dava 22 bar, ó. Vamos dizer que seja 25, já tá mandando 5 metros cúbicos por hora. 5.000 litros por hora a bomba toca. Um motor de 1 CV. O que que é isso? Economia de luz. Não vai jogar 3 CV, 4 CV rodando lá. Não, 1 CV. Um CV, pra vocês terem ideia, um CV ele é... Claro, tem um arranque, mas um CV ele é 0,07 kW. Então, só calcular quanto quilowatt, tipo assim, liga, eu tenho 3 CV. 3 CV, 2.400, tu gasta 2 kW por hora que essa bomba fica ligada. Uma bomba de 1 CV ia gastar 1/3 disso. Tu tem a mesma eficiência, só escolhendo a bomba certa. O motor de 1 CV faz a mesma coisa que o motor de 3 CV, só escolhendo a bomba certa. Tu tem que escolher a bomba certa. E isso gasta 1/3 da luz. Faz diferença. Sei por mim ali. E ali em casa, na época que tem bastante muda e coisa e tal, eu gasto 600, 700 reais de luz por mês. Quando não tem só os morangos ali, só as matrizes de morango ali, eu gasto 200, 230, 250 de luz. Então tenho mais 2 motores de 2 CV que rodam seguidamente quando... E o motor do gotejamento é 3/4 de CV. Ele é meio watt, meio quilowatt-hora. Ele gasta. Ele gasta meio quilowatt-hora. Então rodando ele, não gasta muita coisa. Agora, rodando as outras duas bombas, já gasta 1,4 kW por hora. Cada hora que ela liga. E só que daí tem um gasto a mais, tipo assim, ó, a nebulização que ela liga, 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 liga. Toda vez que liga o motor, que dá um arranque, ele gasta mais. Se ele é de 1 CV, tipo assim, se ele é 2 CV, ele seria
ele gastaria 1,4 kW por hora, se dentro daquela 1 hora ele ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, do jeito que a nebulização tem que funcionar, ele vai gastar como um motor de 3, você vê. E um motor de 3 vai gastar quase como um de 5. Por quê? Por causa do arranque. Toda vez que tem que arrancar, ele gasta mais luz. Ele puxa a luz, pode ver não. Quem tem luz fraca, tu vê na lâmpada. A lâmpada dá uma baixada quando liga um motor pesado. Mas é só não ligar, porque se passar um carro vai assim. E na hora do arranque, na hora de arrancar o motor precisa de mais energia. Ele precisa de mais energia, ele gasta mais. O que dá para evitar isso? Inversor de frequência. Aí o que acontece? Você tem que pedir para o eletricista instalar. O eletricista vai lá, instala um inversor de frequência, depende, 600, depende do motor, depende do que tu quer fazer. Mas o inversor de frequência pode custar até R$ 1.000. Dependendo da nebulização, quanto ela trabalha, vale a pena tu botar. O que acontece? O motor nunca para. Quando ele vai dar o start, ele acelera. Ele está rodando. Ele não está tocando água, mas ele está rodando. O motor não está inerte, não está 100% parado. Está lá dentro, rodando, bem devagarinho. Aí, quando a nebulização vai dar o start, ele acelera. Ele não dá um arranque. Ele acelera, aí ele faz o que ele tem que fazer, aí ele desliga. Aí, quando ele desliga, ele só ele desacelera. Aí ele fica ali rodando. Aí gasta menos luz. Porque ele não tem aquele arranque, não tem aquela pegada de vez. Tá? Dá para poupar luz. Eu não instalei ainda. Tá dentro do projeto. E daí tu gasta menos luz ainda. Daí ele não. Ele tá sempre. É a mesma coisa que o ar-condicionado inverter. Ele nunca para. O ar tá ligado para gelar, ele fica trabalhando. O motorzinho lá fora ele fica devagarinho trabalhando. Aí quando ele sente que o ar vai ligar, que precisa ligar o ar-condicionado, aí ele acelera. Tá? Alguma pergunta? Desafios? Aqui tá errado, como é que eu arrumo? Não? Ninguém? Ninguém vai se pronunciar? Tem que pegar essa aula aqui e a aula de escolha de motobomba, tá? Pega as duas, tu faz o tema de memorização. Se eu pegar essas duas, eu ia aqui até as 11 horas, calculando pra vocês mesmo, porque eu já fiz há 3 aulas atrás. Certo? Tem uma dúvida? Dormir do outro lado? Aí, se dormir do outro lado, eu tô errado. Ah lá, eu tô Fala. Abre o microfone aí, abre o microfone. É um Ah, pouco complicadinho, tá? Tem bastante tipo detalhes que tem que prestar muita atenção, né? Que senão fica errado mesmo. não, é detalhezinho. Por isso que eu disse. Nem aquele dia nós falamos, tu falou, mas eu tenho a microaspersão aqui. Aí eu disse assim, Não não. tem. Eu tava pensando em pôr em É. microaspersor. Isso. Eu vou pôr microaspersão. Cara, vamos fazer o projeto para ver quanto vai custar. Por quê? É esse projeto aí que eu tenho que fazer. Tem que fazer o projeto, escolher qual microaspersor tu vai colocar, ver quanto de cano, etc, e curva, isso e aquilo, para determinar a bomba. Daqui a pouco tu vai dizer, não, mas essa bomba aqui eu tenho aqui. Beleza, certo. Ah, mas essa bomba eu tenho que comprar. Quanto custa? Aquela de 2 CV ali custa R$ 2.000. Mas pode ser que para ti, tu tenha a estufa do lado, do lado da casa de bomba aí, coisa, e a tua diferença de altura não é tão grande. Daqui a pouco uma bomba de 1 CV e meio tocaria, entendeu? Sim. Aí ela custa 1.500 ou 1.400.
Eu acho que na outra aula, agora nos 1.400. É. Só que Então, o montante, vamos dizer, para montar tudo, não, aumenta bastante, né? aumenta bastante. Só que tem uma vantagem. É que daí depende depois. Tu vai montar mais estufa, vamos dizer assim, eu vou fazer mais estufa, quero botar a microaspersão, a nebulização. Dá para colocar? Dá. Aí tu coloca, tu tem que separar por setor, né? Sim. Aí tu separa por setor. Outra coisa, isso também dá pra fazer. Vamos separar por setor. Quando liga a nebulização, liga o setor 1 primeiro, depois o setor 2. Aí tu nebuliza um, nebuliza outro. O que que acontece? Diminui a vazão, não precisa tanta água, entendeu? De vez. Aí a bomba pode ser menor ainda. Então, tipo, eu não preciso Sim. mandar 7 metros cúbicos por hora. Não, preciso mandar meio metro cúbico por hora. Não, meio também não. Mas que nem a minha aqui. Eu tenho uma de 8 metros. A minha dá 1.250. Se eu fizesse, dividisse por setor, dizer assim, se eu conseguisse ainda dividir no meio, precisaria de uma bomba que toca meio metro cúbico por hora com pressão. Então poderia ser uma bomba de quase aqui, se eu olhar aqui, deixa eu ver aqui. Se tem uma aqui, tem. E tem uma bomba aqui de 1 CV e meio. Baixar meio CV na minha bomba, quando comprar já ia poupar dinheiro. Então, A vai. princípio eu não vou pôr, né? Vamos esperar mais um pouco para ver se conseguimos manejar de uma outra forma, né? Estou falando, né, que é o passo a passo. Tem que ver, Sim. porque tu também está naquela. Tem os outros problemas para resolver, e tal. Mas se tu vê, Júnior, vamos fazer, primeiro nós vamos calcular, tudo. Tem que calcular para ver o quanto, o que vai colocar e quanto que vai colocar, entendeu? Aí dá para dividir, dá para trocar registro, que nem eu falei. Daqui a pouco, para ter uma bomba mais barata, ver se botar registro Globo, que é o registro normal, que todo mundo conhece, né? Botar o registro de gaveta. Já fica uma bomba bem menor. Já popa na bomba também. Esse é projeto de hidráulica que eu passei. Só para fazer uma bomba aí, acho que nós passamos uma. Hoje eu explico para vocês em uma aula, claro, expliquei por cima, né? Mas, tipo, para mim calcular, a gente passou o semestre inteiro, umas 60 horas, aprendendo como calcular, como, outros macetes, divide, faz isso, faz aquilo, muda registro, muda cano, ixi, meu Deus, muda o tipo de peneira. Aí peneira de disco tem uma perca de carga, registro de peneira tem outra perca de carga, isso tudo a gente pode decidir. A gente pode mudar, tudo a gente pode mudar, botar no projeto para poupar na bomba. Porque poupar na bomba são dois poupar. Eu poupar na luz recorrente, né? E poupar na hora de comprar. São dois poupar. É um projeto bem feito, ele se paga a médio prazo. A longo prazo, com certeza. Curto prazo depende, aí tem que ser um projeto muito grande. Tem que ser uma coisa grande. Pagar a pena fazer um projeto, mandar um cara fazer um projeto. Mas normalmente as empresas de irrigação fazem os projetos e dão certo. Quando tu manda uma empresa de irrigação fazer o projeto. Mas a gente normalmente não quer. Por quê? Porque a gente quer comprar do fulano, do Beltrano, e montar em casa e fazer mesmo. Aí você tem que fazer que nem eu. Às vezes eu ligo para um, peço o projeto para ver. Não, mas eu quero ver esse projeto aí. Eu não concordo com isso aqui, com aquilo ali. Os caras me mandam o projeto, eu pego aquele projeto, mando os outros, um monte de fazer orçamento sem fazer projeto. Só pego o orçamento. Aí vejo se sai mais barato mesmo, eu compro nos outros e faço tudo. Dá também. Tá? E o teu projeto? Eu não concordei com o teu projeto. Por que não? Não, mas eu acho que essa bomba aí tá muito grande.
Não, mas eu vou te mandar o projeto. O cara me manda o projeto. Tanto de cano, tanto disso, tanto daquilo, tanto daquele outro, sei o quê, papapá. Tá pau bomba. Pega um projeto e joga pros outros. E, ó, quero, baseado nesse projeto, eu quero um orçamento. Aí eu vejo quem é que sai mais barato. É falcatrua? Não sei. Faz parte do mercado. Certo? Ninguém tem nenhuma pergunta. Eu agradeço por hoje. Certinho? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Qualquer coisa que você precisar, você só manda me encontrar. Tô meio atarefado, eu demoro para responder, mas eu tô ali. Tô por ali. Certo? Até mais. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau.